Isabel, uma amiga nossa. E uma mulher de Deus, a qual eu tenho admirado. E nós temos sido amigos, né? Temos sido realmente amigos. Mais do que companheiros de ministério, nós temos sido amigos. E eu gostaria, em nome de Jesus, que você abra os seus ouvidos e ouça o que Deus tem para você essa noite. Eu tenho certeza que Deus tem algo peculiar essa noite, muito maravilhoso no teu coração. Amém. Deixa você aqui. Tão gostoso, né? Ouvir que nós temos amigos, como nós precisamos de amigos. Como é importante termos amizade, pessoas que nós podemos contar, abrir o nosso coração. Eu não sei se eu ouvi errado, mas eu ouvi uma Isabel de Joinville aí também. Sim. Olha, querida, que legal. Prazer, seja bem-vinda. Disse, não, será que eu ouvi direito isso? Isabel de Joinville. Gente boa, né? Isabel é gente boa. Você sabe o significado do nome Isabel? Plenitude de Deus. É plenitude, filhinha amada do Pai. Eu gosto disso. Eu gosto disso e gosto de viver isso. Bem, amados, não é o pastor Cílio que vai pregar. Eu também estou bem chateada, assim, tá? Mais que vocês. Não é o pastor Ricardo. Também estou chateada, tá? É muito gostoso ouvi-los pregar. Eu tenho assim, aproveitado assim, os banquetes. Deus usa realmente esses homens com a verdade, a pureza, né? A palavra pura, genuína. E não tem como não ser abençoado com aquilo que é puro, aquilo que não vem misturar. Mas, olha, até a hora do almoço era o pastor Cílio. Mas deu o almoço, vocês almoçaram e Deus mudou tudo. Amém? Então, e eu também, tá? Eu também vou ter que aguentar essa. Então, sofram comigo nesse momento. Amém? Amados, eu tenho meditado essa semana a respeito nós tivemos aqui nessas aulas, domingo de manhã, tem sido maravilhoso. E uma das matérias que nós aprendemos foi sobre cuidar do coração do líder. E desde então, assim, eu tenho meditado em algumas coisas na palavra, da importância que nós termos cuidado com o nosso ser emocional. Cuidar do nosso emocional. Precisamos cuidar do nosso emocional. Temos tanto tempo para aquilo que é externo, porque percebemos, porque vemos. E relaxamos muito com o nosso, até desprezamos o nosso emocional. Eu acho que porque subestimamos, principalmente os homens, tá, homens? Somente os homens, eles têm mais dificuldade de cuidar do emocional. Mas seja homem, mulher, criança, jovem, idosos, a crise emocional é para todos. Agora a diferença está em como vamos lidar com ela. E nós vivemos num lugar, o mundo, né, essa terra redonda, descobrimos que é redonda, que ele é cheio de hostilidade. É um lugar cheio de ameaças. Vocês concordam? Para mim, pessoalmente, o mundo é um lugar de muitos desafios. Muitos desafios. Parece que todo dia, né, eu já digo assim, quando vem um problema, pega a ficha e vai atrás da fila. Todo dia tem um batendo na porta, um problema diferente do outro. Agora, eu também aprendo com a palavra de Deus que eu tenho que responder a esses desafios. Não dá para ignorar os desafios da vida. Amém? Não tem como fugir, temos que lutar. E as lutas do dia a dia são difíceis. Somos provados. E a palavra de Deus diz que seremos provados. Até Jesus nos tomar, nós seremos provados pelo fogo. E dói. Não dói? Eu não gosto de luta. Não sei se você gosta, mas eu não gosto. Foi difícil preparar essa mensagem. Mas é interessante que enquanto eu estava assim meditando essa semana, nós viemos sentir na pele, assim, uma semana assim, de muitos desafios. Muitos desafios. Foi muito difícil essa semana, principalmente para o meu marido, que ele estava lá no olho do furacão, né? Lá, porque era bem no trabalho dele.
cabia a mim, que estava em casa, orar, interceder e encorajá-lo a olhar para essa situação mediante a sua fé, aquilo que ele tem aprendido de Deus, aquilo que ele acredita em Deus, aquilo que ele tem de Deus na vida dele. Então eu fiquei nessa posição de oração e de encorajamento. E não é fácil, mas como eu estava assim, meditando nisso tudo, então estava em oração, então para mim foi mais fácil do que para ele. Mas não é fácil mesmo. Efésios 12, 13 ali, aqui uma versão da King James, aqui eu gostei muito, estava lendo hoje. Paulo ele já coloca, assim, ele já nos dá uma informação sobre o que esperar do mundo. Ele diz assim, porque as nossas lutas não é contra seres humanos, a maioria da versão contra carne e sangue, Efésios 6, 12 e o 13. Porque a nossa luta não é contra os seres humanos, contra a carne e o sangue, na maioria das versões, e sim contra principados, potestade, contra dominadores desse sistema mundial em trevas. Olha só, uma versão da King James mostra esse mundo que nós vivemos. É um sistema mundial em trevas. Trevas é escuridão. E quando estamos em escuridão não enxergamos nada, não sabemos para que lado ir e o que fazer. Esse é o mundo que nós vivemos. Depois no 13, os primeiros versículos, diz assim, porque por esse motivo vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente o dia mau. Não é só resistir, resistir firmes, enraizados ali. Vem o vento, sacode para um lado, para o outro, mas você não é arrancado da terra. Você está firme em Deus. O dia mau vem, amados. Não estou lançando praga para ninguém, tá? Eu não quero, em nome de Jesus, que o dia mau venha sobre a sua vida. Eu não quero, eu não desejo isso para mim e muito menos para vocês. Mas a verdade é que a Bíblia já diz aqui, em todo lugar que o dia mau ele vem. Mais cedo ou mais tarde ele vem. E nós temos que nos preparar para o dia mau. E nada melhor quando tudo está bem, né? Só que nós fizemos o contrário, quando tudo está bem, parece que a gente tira férias da oração, férias da igreja, férias da Bíblia, de lermos, meditarmos no Senhor, da nossa comunhão com Deus. Está tudo tão bom na nossa vida. Até presenciamos e vimos assim algumas pessoas que fazem parte da igreja, do nosso relacionamento, né? Não digo aqui, que eu acho que não acontece isso, mas eu já vi muito isso, que quando tudo vai bem, para de ir para a igreja, para de ter comunhão com os irmãos, para de ofertar, não precisa nada, tem de tudo. E seria bom que quando nós estivéssemos bem, buscássemos ao Senhor, buscássemos na palavra, para quando chegar o dia mau, nós estarmos preparados para reagir ao dia mau. Porque o dia mau, ele pede uma reação. Aliás, temos que reagir. De uma forma ou de outra haverá uma reação. Como guardar o nosso coração, o nosso emocional? Comecei por aí, né? E como nós demos aquela aula, aquele domingo de manhã, lá em Provérbios, o Salomão ele dá um conselho. Ele diz assim, filho meu, Provérbios 4, 23, sobre tudo que tu guarda o teu coração, porque dele procede a vida. Então, o coração é importante, as nossas emoções, coração, alma, né? A mesma coisa, a sede dos nossos sentimentos, da nossa emoção. Ele disse, guarda sobre tudo, todas as coisas que você deve guardar, por quê? Porque é importante. Só guardamos o que é importante, o que é útil, o que precisamos, o que usamos. Então, os nossos sentimentos e as nossas emoções, eles são úteis. Como guardar os nossos sentimentos? Como guardar os nossos corações, as nossas emoções na chegada do dia mau, da prova, da tribulação. Eu só introduzi aqui a mensagem e eu queria compartilhar com vocês então o Salmo 57. E nós vamos pegar o exemplo do Davi. É muito interessante, porque Davi, ele foi um homem muito provado.
ele foi um homem muito perseguido. Desde que ele surge na Bíblia, a partir do momento que Davi surge, nós já vemos ali, já compreendemos que é uma perseguição dentro da casa dele pelos irmãos mais velhos. Então nós já vimos ali que havia assim um problema dentro daquela família. Os irmãos mais velhos não acreditavam em Davi. Então ali a gente já percebe que a vida de Davi não é uma vida fácil, não. Sabemos, até quando lemos lá em Hebreus, né, os heróis da fé, que todos os homens e mulheres da Bíblia, eles passaram por desafios, passaram por lutas, passaram por provas, dificuldades, mas nenhum deles relata, a história nós sabemos, a história do que aconteceu, mas nenhum deles relata tanto o seu coração no momento da luta quanto Davi. Por isso eu louvo a Deus, quando eu abro o Salmo, e eu vejo aqui, não só Davi, os salmistas em geral, eu vejo aqui as canções de Davi, as orações escritas de Davi, os relatos de Davi, eu agradeço a Deus. Eu digo assim, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado que não é só comigo. Obrigada, Senhor Deus, porque olha que ele também passava, Senhor Deus. Olha que ele tinha medo também, eu tenho medo, Senhor. Ele tinha medo também. Senhor, ele tinha vontade de desistir, eu também tenho, Senhor Deus. Senhor Deus, ele tem vontade, Senhor Deus, sai por aí gritando, eu também, Senhor Deus. Ele tinha... Oh, Jesus, obrigada, Senhor Deus, querido. E Davi, ele rasga o coração, assim, né? Quando ele escreve os salmos, ele rasga o coração. E ele fala como ele estava sentindo e como ele se comportou emocionalmente. Historicamente, nós sabemos lá, né, no Samuel, o livro dos reis, nós conhecemos a história de Davi. Quer dizer, quem lê, né, quem ouve, conhece a história de Davi. Aqui, precisamente, no Salmo 57, ele estava naquele momento de fuga de Saul, do rei Saul. Não vou entrar nesse texto, tá? Mas está lá em 1 Samuel 24. Ele está ali fugindo de Saul e ele está prestes para entrar na caverna, fugindo de Saul. E ele relata depois esse momento, o que ele sentiu naquele momento. Saul estava perseguindo ele para matá-lo. Olha o detalhe. Tá? Então, Davi aqui, ele corria risco de vida. Aliás, a maioria das lutas de Davi é que ele corria sério risco de vida. E Deus livrou eles de todas. E é interessante também que o Salmo 57, igual o Salmo 56, aqui no Salmo 56, ele já relata quando ele fugia dos filisteus. Um povo cruel, um povo sangrento, que odiava Davi, queria acabar com Davi desde o começo. Né? Se teve alguém odiado pelos filisteus, foi Davi. E ele também, igual ao Salmo 57, mas eu vou parar no Salmo 57, mas no 56 ele já relata o que ele vivenciou internamente quando os filisteus estavam perseguindo. Daí o Salmo 30, 59, 63, enfim, ele abre o coração e nós aprendemos muito com ele, porque daí descobrimos como ele guardou o coração naquele momento tão difícil. E era difícil. Ele estava correndo risco de vida. Eu vou tentar separar, dividir esse salmo em 3 partes. De 1 a 3, porque me parece que aqui ele começa a relatar essa luta, essa ameaça, essa dificuldade de uma forma emocional. Aqui quando ele começa a relatar, parece que ele relatou os primeiros momentos. E foi um momento de muita angústia. Então vamos lá. 1 ao 3, diz assim, ó, primeiro 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Olha ele cuidando do coração, do emocional. Tá vendo? Ó, a minha alma está escondida em ti. Refugia, ou seja, ela está escondida. E nós escondemos aquilo que corre perigo. Tá? E a minha alma se refugia em ti. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passe a calamidade. Então a primeira coisa que ele nos ensina nesta noite, que a palavra de Deus nos ensina através do relato de Davi, é que quando vem a perseguição, a luta, as provas, a dificuldade, a tribulação, o dia mau, nós temos um lugar. Um
refrigério. Há um lugar. Nós temos um lugar para correr. Amém? Amém. Amém? Amém. Nós temos um lugar, nós temos para onde ir. E isso é glorioso. Nós não estamos desabrigados quando nós estamos passando pela tempestade. Há uma porta aberta para todos nós. É só querer entrar por ela. Amém. E esta porta é a porta do coração de Deus. E seja onde você estiver. Ah, mas Isabel, a minha luta maior é lá dentro do meu trabalho. Se tranca no banheiro. Uma vez eu ouvi que o lugar mais santo dentro das empresas são os banheiros. Porque é o único lugar que o crente pode orar e pedir misericórdia. Não tem outro lugar. Então os banheiros já são santificados nas empresas. Corre para o banheiro. Deu uma dor de barriga. Eu preciso ir para o banheiro se você não tem para onde ir. Não mas eu tenho que ficar. Não, não precisa ser horas. Deus sabe que você não pode naquele momento. Vai para a presença de Deus e grita como Davi: Senhor, tem misericórdia de mim. Aqui nós encontramos um Davi desesperado e um Davi com medo. Mais adiante nós vamos perceber pelos versículos que ele estava assim com medo. Então, meus irmãos, no primeiro momento da luta, do desafio, nós podemos ter medo, sim. Nós temos sentimentos negativos. Nem sempre, irmãos, nós vamos estar ali cheios de fé, cheios de força, cheios de ânimo para enfrentar as dificuldades da vida. No primeiro momento, muitas vezes, é o susto. Dá aquele medo. Dá aquela ansiedade, dá aquele friozinho na barriga. Mas eu sei que eu devo ir para a presença de Deus. É onde eu tenho que estar. O lugar de guardar as emoções. E o pastor Darcy, né, que esteve aqui, desde o começo, desde sexta-feira, nos 3 dias que ele esteve aqui, ele dava uma palavra, ele sempre fechava: presença de Deus, presença de Deus, presença de Deus, presença de Deus. Nós precisamos nos acostumar com essa presença. A presença de Deus tem que ser um lugar confortável da nossa vida, onde nós nos sentimos à vontade. Mas se nós não vamos à presença de Deus, nós não temos habilidade, nós não sabemos nem o que dizer, ficamos sem palavra, é cansativo, é chato. Por quê? Porque não estamos acostumados. Precisamos nos acostumar, porque o mundo é um mundo de trevas. O mundo é mundo e o diabo é o diabo. E nós, como cristãos, temos que dar uma resposta digna de um filho de Deus que foi salvo por Jesus Cristo através da sua cruz no Calvário. Amém. Amém? Amém. Então, nesse primeiro momento aqui, ele está bem abalado. Daí chega o versículo 26, ele diz: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ali ele já começa a lembrar, né? A lembrar de Deus. Ele começa a dar demonstração da confiança que ele tem em Deus. Por quê? Porque ele tinha já experimentado em outros momentos a ajuda de Deus, a mão de Deus, o cuidado de Deus. Daí, nesse momento, ele começa a se lembrar das coisas que Deus fez para ele no passado. Então, outra coisa que nós devemos fazer, nos lembrar do que Deus tem feito na nossa vida. Não podemos desprezar, nos esquecer de todos os milagres, todas as bênçãos, todos os benefícios que temos desde o momento que conhecemos a Deus. Daí, às vezes, passamos por tribulação e reagimos. Parece uma pessoa que nunca passou pelo livramento de Deus, nunca experimentou o milagre de Deus. Não, irmãos. A nossa vida é de luta, mas a nossa vida é de vitória, é uma vida de livramentos. Amém? Amém. E é tão bom e é tão maravilhoso quando nós presenciamos os livramentos de Deus. A nossa fé, né, ela cresce, nós nos sentimos mais animados. Então, nesse momento, ele começa a se lembrar de Deus. Daí chega no versículo 3, ele diz: ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Então, por ele ter uma vida com Deus, ele começa a dar declaração de fé. Não é aquela declaração assim, né? Ah, em nome de Jesus eu vou prosperar.
por nada, né? Eu, igreja, agora vamos falar junto. Eu vou ser próspero. Eu vou ser próspero. Eu tenho a cura. Eu tenho a cura. Repete comigo agora. Tudo vai bem, né? Tudo vai bem. Não. Ele estava naquele momento dando uma declaração de fé no momento terrível da sua vida. Mas por quê? Porque ele tinha vida com Deus. Ele tinha vida com Deus. Olha que diferença que faz. Daí, por ter vida com Deus, ele começa a declarar. Ou seja, a fé começa a brotar. Aquele coração apavorado já começa a dar lugar agora à fé. E a fé começa a brotar. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos orar mesmo para que a nossa fé aumente. Senhor, o perigo está aí. Senhor Deus, eu acho que a fé que eu tenho aumenta a minha fé. E a fé começa a brotar ali. Daí o Davi já começa a mudar. Daí depois começa então, a partir do 4 até o 6, ele já começa a mudar o seu relato. Daí o versículo 4, ele diz o seguinte: acha-se a minha alma entre leões. Aqui ele começa a contar o que aconteceu com ele e ele usa uma metáfora. Era costumava naquela época, eles faziam uma metáfora para demonstrar como era o inimigo deles, que perseguiam, né? Acha-se a minha alma, o meu interior, a minha emoção, o meu coração entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Ou seja, estavam falando alguma coisa contra Deus. Ser exaltado a Deus, de novo ele reconhece o poder de Deus sobre a situação. Ser exaltado a Deus acima dos céus, em toda a terra esplenda a tua glória. Aqui no versículo 4, Davi, ele traz um ensinamento para nós, como igreja. Nós precisamos aprender esse detalhe desse momento de Davi. Reconhecer o problema. O que muito poucos crentes fazem. O crente, ele criou uma forma de lidar com os problemas que eu não sei de onde que aprenderam, que não foi da palavra de Deus. Porque o crente, ele é expert em disfarçar o problema. Ele esconde o problema. Atrás de uma fé que não é fé. Não é fé. Ah, tá tudo bem. Quando não está bem, a não ser que você já está com o teu coração assim como Davi. Aí você pode afirmar realmente, não está tudo bem. Uma declaração de fé. Agora, se não, se está o medo, se está a ansiedade, se está a dificuldade ali, se você está se sentindo pressionado, se você está se sentindo enfraquecido, dizer que está tudo bem, não está tudo bem. E aqui ele reconhece, olha, o inimigo era como leão, os dentes deles eram como espada, ele reconhece, ele dá nome ao problema. Disfarçar o problema não significa que se resolveu o problema. E é tão terrível, às vezes tem pessoas que têm problemas de relacionamento e vai o irmão, sim, como é que tá lá com outro irmão? Ah, eu estou de boa. Eu estou de boa. É só o que a gente ouve. Ah, tá tudo bem, já passou, já esqueci. Será? Reconhecer o problema, reconhecer que tem dor, reconhecer que tem ferida. O primeiro passo da cura é reconhecer. O primeiro passo para resolver um problema, uma situação, é resolver que o problema está ali, onde está o problema e o que é aquele problema. Principalmente na presença de Deus. Não fuja, reconheça o problema. Eu lembro de uma vez, eu nunca vou esquecer esse dia, que eu estava trilhando um caminho de perdão. E trilhar um caminho de perdão é uma expressão que eu uso em questão de perdão, mas não vou entrar nisso, né? Uma outra vez a gente fala sobre isso. E um momento difícil da minha vida, onde muita perseguição, muita injustiça, muita perdas por conta de terceiros, muita injustiça. Então meu coração estava assim fragmentado, estraçalhado, crente, tá? Mas o meu coração estava assim em farrapos. Mas eu já estava começando a trilhar um caminho de perdão. Estava aprendendo, não é aprendendo, porque a gente aprende quando vem para a igreja, a gente fala, mas quando está lá na trincheira, né, meus irmãos, não é fácil. É muito legal, eu amo falar de perdão. Agora, quando tem que perdoar, quando é magoado, dói. Mas dói, depende da pessoa, dói mesmo. E o Edson chegou em casa, porque tinha um povo lá, sabe? E o Edson chegou em casa e começou a relatar um problema.
eu acho que eu fui embranquecendo, não sei o que aconteceu, quase assim, puxa, eu não devia ter te falado, olha como tu ficou. Sabe o que eu falei para ele? Eu já sei o que fazer. Deixa isso, eu já sei. Sabe para onde eu fui? Pro quarto, presença de Deus. Aleluia. Estava destroçada, com ódio, com raiva. Chegou na presença de Deus. Ah, mas eu rasguei o velho. Eu disse, ai Deus, que ódio. Não, eu reconheci, eu estou com ódio, eu estou com raiva, eu já falei isso, né? Senhor, eu queria que essa pessoa morresse, sim. Senhor, eu queria que o ônibus passasse por cima várias vezes. O mundo seria bem melhor para a minha vida se essa pessoa subisse. Não é assim, mas eu falei mesmo, Senhor, é ódio, que raiva. Que vontade de avançar no pescoço. Olha, antes de eu conhecer a Cristo, antes de eu começar a trabalhar essas questões emocionais, eu voava no pescoço mesmo. É, não é? Eu falava mesmo, hein? Vocês não me pegaram no tempo ruim. Vocês não me pegaram no tempo ruim. Teve um povo que pegou, eu falava mesmo. Daí o que acontecia? Trazia muito mais problema. Não esperava, ia lá e falava tudo que tinha para dizer. O coração doente, daí só fala coisa que não é para dizer na hora certa ou errada, fazer isso, bagunçava tudo. Eu fui para a presença de Deus, e lá eu reconheci diante de Deus o problema. E eu disse, Deus, mas eu tenho que perdoar, me ajuda, eu não posso, eu não quero perdoar, me ajuda. Para pelo menos querer perdoar, porque daí eu vou começar a caminhar. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Os melhores amigos e companheiros que eu tenho na minha vida, na hora, são essas pessoas. É ou não é? Aleluia. São essas pessoas. Louvado seja Deus que ele não matou ninguém. Glória a Deus que eu já precisei deles, eles são bênçãos na minha vida. Por quê? Porque eu não botei eles em prisão emocional. Eu liberei eles, liberei a minha alma. E eles foram mudando. E quando nós liberamos perdão, liberamos as pessoas começam a ser transformadas. Agora, quando nós abrigamos sentimentos de vingança, de raiva, de ódio, as pessoas são presas. E parece que nós somos presos com ele e fica aquela angústia, aquela coisa ruim dentro do nosso peito. Então, libera. Um conselho que eu dou, a melhor coisa que você pode fazer pela sua vida, pela sua emoção, libera as pessoas. Hoje são as pessoas são pessoas da família que eu amo, que eu cuido, que eu sinto saudade, que eu gosto de estar junto, não há aquele desconforto de olhar olho no olho. Então isso só vindo de Deus, é milagre de Deus. Você quer ver milagre? Às vezes nós queremos que o aleijado ande, o cego veja, né? Mas esses milagres interiores são muito preciosos na minha vida. Amém? Então, reconheça o problema. Já vou lá para os versículos 7 a 11. Daí aqui já muda tudo. Aqui nós já vemos um outro Davi. O Davi, o relato que ele dá, assim, não parece aquele Davi angustiado, aquele Davi com medo, aquele Davi com ansiedade. Ele já mostra que ele já está com o seu coração aliviado. Ele diz assim, aqui no 4, no 5 e no 6, então ele mostra, ele relata como eram, né, metaforicamente esses amigos, e ele diz no 6 assim, a minha alma está abatida. Tem uma versão que diz assim, ele estava com medo, ele confessa que ele estava com medo. Então ele diz que a alma dele está abatida, né, naquele momento. Daí no 7 até o versículo 11, ele já muda. Não, o 7, do 8 até o 11, Davi começa a mudar. Ele diz assim, ó, desperta, ó minha alma, desperta, lira e harpa, quero acordar a alva, render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, e toda a terra esplenda a tua glória. Nesse momento já é um Davi livre do medo, livre da ansiedade, livre das preocupações. Nesse momento, porque é o que acontece quando nós estamos na presença de Deus. Estar na presença de Deus não significa eliminar o problema. Não significa isso. O que significa é trazermos
Deus me deu, que Cristo conquistou para a minha vida e que eu tenho que cuidar é a paz. Nós precisamos prezar pela paz. Não importa se tivermos bens materiais, se tivermos enfermidades, se tivermos dificuldades, se tiver tudo bem ou tudo mal, desde que haja em nosso coração paz. Paz que excede a todo entendimento, ou seja, uma paz incompreensível. Uma paz que quem olha de nossa volta e vê o problema diz: como é que pode você estar cantando no meio da dificuldade? É paz que vem da presença de Deus. Paz que vem de alguém que tem vida com Deus, de alguém que experimenta Deus. O Espírito de Deus é aquele que nos consola. Jesus Cristo diz que nós não estaremos sozinhos. Nós passaríamos por aflição, mas não estaríamos sozinhos. O Espírito Santo de Deus estaria ministrando na nossa vida, estaria junto de nós, o nosso amigo, aquele que nos dá força para continuar. E aqui as emoções não estão mais dominando Davi já, a situação não está mais dominando. Aqui ele já está recuperando uma força espiritual. Então nós vimos aqui um Davi querendo louvar. Nós vimos aqui um Davi que não se faz de coitado. Ele olha para a sua alma e ele disse: desperta, alma. Ei, alma, desperta aí, para de chorar. Para de se lamentar aí. Que negócio é esse? Vida com Deus. Te levanta, te acorda aí, alma. Vamos adorar o Senhor. Vamos exaltar. E ele ficou assim, disse: eu quero agora romper com a alva. Eu quero gritar ao Senhor, eu quero louvar, eu quero adorar o Senhor. Porque é assim que nós enfrentamos as provas. Com vontade de adorar a Deus. Cantar ao Senhor. No mundo dizem o seguinte, que quem canta os seus males espanta. Imagina quem louva e adora ao Senhor com seus lábios. No momento de dificuldade. Então Davi, ele rompeu em adoração, porque ele era livre. Ele se encheu de alegria. Ele se encheu de força naquele momento. E agora ele só quer saber de adorar e de agradecer a Deus. Interessante que nós vimos aqui Davi não preocupado com o seu físico, né? Ele estava para morrer, ele estava ameaçado. E é muito interessante o que acontece ali naquela caverna. Você lê depois em casa. A vitória que ele teve não foi a última e não foi a primeira. Depois, né, a vida dele, como eu disse, é uma vida de muita luta e muita perseguição. Mas aqui ele mostra que ele cuida antes do seu físico, ele se preocupa com o seu emocional. Porque ele sabe que é importante. Precisamos cuidar das nossas emoções. E muito das nossas respostas que nós damos ao dia mal, muito do dia mal e das provas que vêm na nossa vida, a resposta que vem depende muito de como está o nosso coração. O que nós temos aqui dentro do nosso interior. Nós podemos estar aqui, podemos estar cantando, podemos estar fazendo a obra de Deus, podemos estar pregando, servindo, cuidando das crianças, louvando o Senhor, mas o nosso coração está ainda com uma pendência, com uma ferida. E o que acontece quando o coração está ferido, o coração é machucado e vem o dia mau? A resposta que dá ao problema, ao desafio, é uma resposta errada. É uma resposta que vem de um coração ferido. E isso é muito perigoso. Porque uma pessoa ferida, ela costuma a olhar as coisas com uma lente distorcida. Com uma lente desproporcional. Ou seja, o problema às vezes nem é problema. Às vezes nem é tão dramático assim. O de Davi, ele corria risco de vida. Agora, tem muitos problemas na nossa vida que não é tão dramático assim. O perigo não é... E tem uma coisa. Cuida com o inimigo. Aquela coisa de gigante é verdade. Que o gigante vai falando assim, parece que ele tem mais força do que tem e que você não tem força nenhuma. É verdade. É ou não é? Quando vem a crise, gente, se tu ficar ouvindo, e nós ouvimos, porque o problema conversa. Não sei com você, mas o problema... E se tu não cuidar, tu leva o problema pro travesseiro e não dorme a noite toda. Porque ele conversa. A noite toda você perde o sono.
No outro dia acorda com o olho desse tamanho e tem um monte de problema para resolver. Mas Davi, no Salmo 30, ele diz o quê? Que o choro ele dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Um homem experimentado, um homem que não era ministrado pelo problema, pelos desafios da vida. Quem ministrava Davi era Deus. E nós falhamos muito, porque há muitas vezes o que ministra a nossa vida, o nosso estado de espírito, a nossa forma de ser, são os problemas, são as dificuldades, quando nós deveríamos ser ministrados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, por sua santa palavra, pela força que há na obra de Jesus na cruz do Calvário e pela sua ressurreição dos mortos. É por isso que nós devíamos ser ministrados na época do dia mau. Mas a pessoa ferida, ela olha o problema de uma visão distorcida. Dá ênfase, aumenta aquilo que não é razão, não tem, nem é como ele pensa que é. Distorce as coisas. E a resposta, então, por distorcer aquilo ali, dá uma resposta também errada, que arrasta ele para problemas piores ainda. Está vendo a importância? Como nós precisamos cuidar do nosso coração? Por quê? Porque a interpretação que damos, né? O pastor Ricardo deu algumas aulas assim, maravilhosas de hermenêutica aqui. Estou deixando todo mundo com água na boca. Domingo que vem todo mundo para cá. É bom, gente. É bom. Vocês me desculpam, mas eu vou ter que falar. Vocês estão perdendo. Tá perdendo. Não, mas o pastor Ricardo, eu sei que ele vai continuar, né, ensinando. O pastor Ciro tem sido maravilhoso. Então, ele, na aula de hermenêutica, ele ensinou aqui como interpretar o texto. E nós precisamos ter uma espécie de hermenêutica também para interpretar a circunstância de forma clara, com o olhar de Deus, com o óculos de Deus, com o óculos do Espírito. Porque se nós interpretamos errado, a nossa resposta vai ser errada. E vamos piorar ainda mais o problema. Ou aquele problema que era pequeno, vamos trazer um problema pior ainda. Já aconteceu? Comigo já aconteceu várias vezes. E não tem para onde fugir, você vai ter que responder. Você vai ter que reagir àquele problema. De uma forma ou de outra. Mesmo que você ficar quietinho, a tua reação seja... Aliás, a reação começa primeiro aqui dentro. Aquela ansiedade, aquele desconforto, aquele frio na barriga, aquela palpitação. Aliás, o problema ele pode até matar, ele pode até dar um infarto por causa do problema. Então corre para a presença de Deus. Amém. Agora, irmãos, eu chamo a atenção. Se você teve vivências, experiências na sua vida que te marcou, que machucou o teu coração, começa a procurar cura em Deus e restauração. Aliás, vamos abrir lá em Isaías 53, esse texto tão magnífico. Depois, em outras palavras, Pedro escrevendo as suas cartas, em outras palavras, ele reescreve de outra forma essas mesmas palavras do profeta Isaías, 700 anos do acontecido. Isaías ele tem uma visão, uma revelação de Cristo naquele momento da cruz. E olha que glorioso o que ele vê na atitude de Cristo naquela cruz. A partir do 4 ali, né, desde o primeiro, a partir do 4 ele diz assim: certamente, não tem erro, é isso mesmo. Essa é a verdade, fechou, é certo. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. Está doendo o teu coração? Não é só enfermidade física, não, é enfermidade emocional, é enfermidade do coração. Jesus, ele levou sobre ele. E depois ele continua da visão gloriosa que ele teve. E nós, quem olhava para ele, reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Quem olhava para Jesus via ele oprimido. Mas era a minha opressão, a tua opressão que estava sobre eles. Cada vez que eu me sinto oprimida, eu vou para a cruz e eu glorifico a Deus que essa opressão Jesus levou sobre si. Quem olhava para ele via essa opressão sobre ele. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído
pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras somos sarados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Ele foi castigado para que nós tivéssemos paz. Quem somos nós para não cuidar dessa paz, para não zelar por essa paz? Aprenda, os problemas eles virão. Você vai resolver, mas como você vai resolver? Começa indo para Deus, não deixa o diabo roubar a tua paz. Porque Jesus Cristo diz, eu vos dou a paz, eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não podemos ter atitudes como as pessoas do mundo estão tendo. Não podemos reagir às crises como o mundo reage às crises. Precisamos reagir segundo a vontade na presença de Deus. Eu vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou. O castigo que nos traz paz. Paz com Deus e paz, irmãos. Paz, dia a dia com paz. Aconteça o que acontecer, com paz. Vamos ficar em pé nesse momento?